Tudo é um e tudo provém do um. Tudo é idealizado e tudo é emanado. E tudo é criado a partir do um. Então tudo se decompõe e tudo se retorna para o um. É um processo contínuo que forma o processo de movimento da árvore da vida, o processo de crescimento da árvore da vida. Então todos os frutos da árvore da vida, todas as sefiró, elas trabalham em sincronia. Elas trabalham todas como uma só. Tudo vem de lá de cima, de Keter, da idealização pura, e vai descendo e se densificando, se tornando cada vez mais sólido até formar um mundo físico, o mundo que a gente vive. E tudo vai retornar para isso. Isso é um processo contínuo que acontece a cada momento, a cada instante. A gente tem essa árvore da vida da Kabbalah com as 11 Sefira, que é um caminho de descida e subida. Então a consciência sai do um e desce, se manifestando em todas elas, e depois retorna. A gente tem os dois braços da árvore da vida, o braço do bem e o braço do mal, o braço positivo e o braço negativo. O braço positivo é aquele que emana, aquele que faz a energia se espalhar, criando as coisas, é o poder de criação, positivo. O braço esquerdo é o braço negativo, é a retração. É quando tudo aquilo que foi emanado vai retornar, vai ser destruído para ser renovado, para que as coisas continuem no seu processo. Esse caminho é um caminho conhecido desde a eternidade. Todo mundo conheceu esse caminho porque nós temos esse caminho em nosso DNA. E as culturas vão desenvolvendo a sua maneira, formas de compartilhar esse conhecimento através da linguagem, que surgiu nos reinos inferiores, onde a consciência ela se separa, onde a consciência perde a ligação com o Uno, e aí ela começa o quê? Ela começa a contemplar os níveis de realidade de forma separada, percebendo então apenas um fragmento, uma fração, impedindo então ela de perceber o todo. É aí que surge a linguagem, em que as partes separadas da consciência, fragmentadas, vão começar a construir na tentativa de se reorganizar, de se realinharem, para se reencontrarem e fazerem o caminho de volta. O caminho de volta para a união do todo. O caminho da iniciação, que eu acredito que é o caminho que todo mundo aqui está passando, é um caminho da vida. A vida em si, ela se desenrola em um processo iniciático. Um processo em que a gente está sempre se iniciando, porque a gente está sempre se reconstruindo, se recriando e aprendendo sobre nós mesmos. Então esse é um processo iniciático. E a parte inferior do processo iniciático, a parte inferior da árvore da vida, é o processo individual, em que a gente começa a perceber que o mundo físico ele não é absoluto. Então a gente começa a adentrar dentro de nós mesmos, tentando compreender as coisas como realmente são. E aí então a gente começa a subir na árvore da vida, a gente começa a sair do reino físico, começa a transcender, para a gente conseguir o quê? Reconstruir a si mesmo, para que depois de reconstruído nós possamos então reencontrar as outras partes que foram separadas, que estão espalhadas pelo cosmos. Quando a gente começa a subir, a gente começa a ter o contato com a energia. Essa energia de aversão ou de atração que a gente sente. A partir dessa energia a gente tem a fundação. Porque essa energia é o corpo energético. É o que vai dar potência para a gente conseguir se potencializar, se fortalecer e conseguir expandir o horizonte da consciência. Conseguir aumentar o foco de concentração nela. Só que a partir desse momento, então a gente começa a perceber a dualidade, essa separação dual. Essa separação dual é proposital, porque essa separação dual é o que possibilita os contrários, que dão a liberdade. A liberdade vai ser a chave fundamental para a manifestação da virtude, porque quando nós nos emanamos do um, nós emanamos com um único propósito, propósito de vivenciar, de contemplar as virtudes. E para que isso se torne real,
Então a gente precisa ter a liberdade para que a gente consiga escolher a manifestação da virtude por vontade própria e não por imposição. Então aí a gente começa a unir as duas partes, a gente começa a unir a lógica e a emoção. E aí a gente começa a sentir o ponto no coração que a Kabbalah chama, que é a intuição. Então a gente começa a ser puxado sem saber pelo quê e nem para onde. Isso vai levando a gente para algum lugar, essa intuição que a gente sente. E isso vai fazendo com que a gente comece a conhecer o nosso verdadeiro potencial, porque isso vai colocando a gente em situações diversas, situações que vão totalmente fora do padrão a que a gente estava acostumado, saindo ali daquela Ouroboros, daquela repetição. A gente começa a contemplar coisas novas, e essas coisas novas começam a trazer, então, à tona, por necessidade, o nosso potencial. A gente começa a reconhecer o nosso potencial e encontrar a divindade dentro de nós. É aí que a gente começa a ter um contato real com aquilo que chamam de divino. A partir daí, então, a gente está aonde? Nesse momento de encontro com o potencial, com o verdadeiro potencial, encontro com aquilo que a gente chama de Deus dentro de nós, quando a gente realmente sente aquilo que a gente reconhece como divino, a gente está na esfera de Tiferet, a gente está bem no meio da árvore, começando a subir para alcançar a coroa. Então aí a gente começa a tá no crivo, a gente entra numa bifurcação, porque quando a nossa consciência está potencializada e a gente já está habituado às sensações do plano astral, então a gente começa o quê? A compreender, a enxergar, a observar todas as mazelas do mundo. Todas as mazelas que são, na verdade, uma compreensão fragmentada dele. São interpretadas como mal, como mazela. Então a gente começa a ter a sensação de julgamento, começa a sentir a vontade de julgar. Isso por quê? Porque a gente busca, na realidade, a virtude da justiça. Quando a gente começa a compreender os males do mundo, o caos, a gente começa a desejar pela justiça, a gente começa a almejar a justiça de forma sincera. E isso faz a nossa mente começar a julgar, porque ela está habituada à fragmentação, à dualidade, à separação. Então ela começa a julgar. Como ela acha que uma coisa está separada da outra, então ela começa a julgar uma coisa como boa e outra coisa como má. E aí quando a gente está saindo de Tiferet, chegando em Gevurah, a gente chegando na quinta esfera, na esfera do julgamento. Só que essa esfera ela se encontra no pilar da esquerda. Então a gente começa a cair um turbilhão de lógica que tenta julgar através da razão fria. Essa razão fria, ela se torna uma entropia, porque como tudo está separado, aparentemente, então a consciência não consegue enxergar tudo junto, então ela vai enxergar o mal em tudo, porque nada vai ser compreensível, nada vai fazer sentido. Então ela vai começar a ver o mal em tudo. E é aí que entra a entropia. E que entra o quê? A segunda barreira. Se a primeira barreira eram as crenças, a segunda barreira ali é então o próprio julgamento. São os pilares que a gente mesmo construiu. Pilar de bem e pilar de mal. A gente começa então a partir para a misericórdia, porque a gente começa a sentir. Pelo fato de não sentir por conta da lógica fria, a gente começa a sentir mal pela ausência da virtude. Porque quando começamos a julgar nós mesmos, começamos a julgar todos os fragmentos que se emanaram de nós mesmos, aí a gente começa então a sentir misericórdia. Misericórdia de nós mesmos e por consequência a gente começa a enxergar isso nos outros. E aí é que a gente começa a unir os dois pilares. Os dois pilares. A misericórdia e a justiça. Aí então a gente cai no abismo. Por que a gente cai no abismo? Porque a gente começou a transcender a iniciação individual. Começou a transcender as barreiras do ego. Começamos a entrar então no mundo do caos. O mundo espiritual de fato, que é o mundo real. O mundo que vai além de nós mesmos. E como nós não temos hábito, não temos equilíbrio suficiente, então a gente cai no abismo.
Esse abismo é o quê? É o abismo da separação. A gente sente a justiça e a gente sente a misericórdia. E a gente se sente empoderado com esse poder. Então a gente começa a atacar um fragmento e defender o outro. Atacar um fragmento e defender o outro. E aí, tudo começa a perder o sentido. A gente, depois de ter encontrado aquele equilíbrio de misericórdia e justiça, a gente começa a cair, então, na autoilusão. A gente começa é aí que começam a entrar, então, os falsos profetas. Porque aí eles começam a acreditar que eles estão alinhados com a verdade absoluta, porque eles sentem a virtude da misericórdia e também sentem a virtude da justiça. Porém, eles ainda não aceitaram a realidade una, a realidade de que tudo vem do um. Então, quando você julga uma parte e julga a outra parte, uma como boa e outra como má, você acaba julgando uma parte de si mesmo. E essa parte que você julga de si mesmo é aquela que você corta com a espada. Então aquela parte vira uma casca sem luz. E aí então que a consciência vai perdendo potência e caindo no abismo. Ela vai caindo no abismo por quê? Porque ela acredita estar sobrevoando, acredita estar nas dimensões elevadas, mas ela está completamente iludida, completamente perdida dentro de si mesma, acreditando que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra. Acreditando que está fazendo bem, quando na realidade ela está fazendo o mal. Porque bem e mal são basicamente a mesma coisa. Aí para conseguir transcender o abismo de Da'at, entra a iniciação coletiva. A iniciação coletiva é quando os iniciados que já estão começando a entrar no adeptado, que estão se tornando adeptos, eles começam a passar pela prova do adeptado, que é a prova do ermitão, a prova do isolamento. Então ele precisa o quê? Ele precisa reconhecer a unidade de todas as coisas e se harmonizar a todas as coisas. Precisa se unir a todas as coisas. Ele precisa do coletivo. Ele precisa juntar as peças. Então, para que ele consiga alcançar a coroa do adepto, ele precisa transcender o bem e o mal, que já foi transcendido uma vez ali em Tiferet, através da sensação do amor, mas não foi plenamente compreendido pela lógica. Então ele precisa construir essa parte superior racional da árvore para conseguir transcender, conseguir alcançar essa união com Keter. Porque se ele não faz isso, acontece exatamente o que aconteceu com Bob. Eu passei pela EDL, eu participei desse sentimento, eu sei o medo que isso causa e eu sei também a falta de poder do Bob. Porque eu compreendi que o poder do Bob não vem dele, mas vem de uma força natural do mundo, uma força útil, necessária. Ele foi o quê? Uma casca, porque ele mergulhou no abismo sem potência suficiente para conseguir sobrevoar. Então ele caiu. Ele caiu e fez o quê? Se tornou escravo de Binah. Ele se tornou escravo da compreensão. Então ele acredita ser um profeta divino, quando na realidade ele é uma casca de Saturno, uma casca daquilo que chamam de diabo, que é energia negativa, mas essa energia ela é útil. Então ela está usando o Bob como uma forma de causar a separação, a divisão. Ela é a força negativa superior ali que causa a divisão da lógica pura, da racionalidade pura, fazendo então com que as partes se dividam. Porque essa força, é o poder da multiplicação, é o poder do diabo, é o poder que Jesus encontra no deserto, que ele aprende a dominar. Através do que? Transcendendo essa separação do ego, que o ego faz, se unindo a tudo. Transcendendo o bem e o mal, transcendendo essa compreensão separada de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra, a gente começa a compreender que tudo vem do um, que tudo é uma coisa só, que tudo está unido por uma rede que não é perceptível a olho nu. Então a gente começa o quê? A compreender através da passividade, porque a gente recebe aquilo que é injusto, recebe o mal vindo pra gente, o mal que aparentemente a gente não merece, a gente não julga. A gente se torna passivo perante ao mal. A gente usa a mão da esquerda, que não é
maldade, mas sim a passividade. O mal é a passividade e o bem é a atividade. A espada e o escudo. Então, através da passividade, a gente consegue o quê? Compreender. Porque aos poucos, por osmose, a consciência vai se potencializando porque ela vai absorvendo. Se ela está observando, ela está absorvendo. Absorvendo. E aos poucos, por osmose, através do ponto neutro, ela equilibra luz e sombra, luz e trevas. Ela equilibra luz e trevas, produzindo uma sombra confortável. Uma sombra confortável para o terceiro olho. Para que a gente consiga sobrevoar o abismo, alcançando a sabedoria. A sabedoria que vem de onde? Vem de Júpiter. Vem de Zeus. A sabedoria que vem dos raios. A sabedoria que vem da emanação bruta. É a energia positiva, aquela que emana. É o sentimento puro. Então, através da compreensão da lógica, pela passividade, pela paciência, pela resiliência, observação fria, sem julgamentos, a gente consegue então aos poucos perceber a outra força, a outra polaridade, a emanação. Então a gente começa a sentir essa emanação, e essa emanação é percebida pela consciência como sabedoria. A verdadeira sabedoria que vem da compreensão do próprio sentimento, que é a própria inspiração, que é a emanação de Tiferet, vinda de Keter. Então, quando a gente compreende essas duas forças, através dessa passividade, então a gente consegue unir os dois braços da árvore. Então aí a gente tem o caduceu de Hermes, ou o caduceu de Mercúrio, ou os 7 chakras com um 8º em cima. A gente tem 8. O fluxo do 8, da energia que desce e que sobe. Essa energia que desce e que sobe é o quê? É a matéria densa e a matéria sutil. Então a gente começa a perceber ambas as perspectivas e começa a enxergar o movimento delas aos poucos. E começa a compreender o movimento das coisas. Começa a compreender o fluxo do universo. Começa a aprender de forma unida. Porque para conseguir atravessar esse abismo, a gente tem que se ligar com a tríade superior, a coroa. Para se ligar com a tríade superior, é preciso transcender a individualidade. Transcendendo a individualidade, se harmonizando com o coletivo. Por isso a gente precisa da união. Por isso a união faz a força. Por isso pessoas unidas criam egrégoras mais potentes. Porque elas são mais sábias. Quanto maior a harmonia, quanto maior o número de pessoas e maior a harmonia, então você tem uma concentração maior, uma potência maior. Essa potência maior é a potência da sabedoria, é o espírito de verdade, o espírito de vida, que vem de Keter. Aí então, as pessoas que sobrevoam o abismo, através dessa união, dessa adesão de Criador e criatura, começa a ter consciência do Cristo. O Cristo é a coroa. O Cristo é o cristal. O cristal é o que espelha a luz. O cristal é aquela pedra bruta que foi polida, transformada em um diamante transparente, que vai refletir a luz de forma simétrica, se tornando então uma tocha na escuridão. A consciência se torna infinitamente potente, onipresente e onisciente. Ela não se limita a um corpo, porque ela recebe, através do corpo, a informação de todos os outros corpos. E ela consegue, através da compreensão, chegar à sabedoria sintetizada que vem de todos esses corpos. Isso que a gente está entrando agora, que a gente já entrou e que não é só a gente, mas o mundo inteiro, é uma guerra espiritual. Uma guerra em que a gente está começando a sobrevoar e cair ao abismo. Então a gente está começando a chegar aonde? Chegar no dragão. A gente está começando a chegar no chefão. O chefão é um arquétipo. Ele representa essa energia negativa. Ele é o professor. Ele é o mestre. Porque ele vai ensinar. Ele vai ensinar através do caos. Ele vai ensinar através do caos. Esse dragão precisa ser vencido. Porque esse dragão é uma força entrópica. Uma força de entropia infinita. É a força do espírito. Essa força do espírito precisa ser domada.
porque ela é bruta, ela é irracional, ela é potência pura. Então ela precisa ser domada como um dragão. Aprendendo a domar essa energia, essa força, a gente consegue domar o dragão, montar o dragão. Mas para quem já jogou RPG aqui sabe que não se enfrenta um dragão sozinho. É impossível vencer um dragão sozinho. Então a gente precisa o quê? Da união. A gente precisa das pessoas unidas em harmonia para que essa potência aumente, para que a gente consiga vencer o dragão. O dragão é Saturno. Só que a gente não vai destruí-lo, essa força, porque a gente não pode julgá-la. Se a gente julga, a gente tenta destruir e acaba sendo destruído por ela. Então a gente precisa se harmonizar ela através da passividade, para compreender os padrões dela. Compreender os padrões, porque ela é uma força de repetição. Ela é uma força irracional. É a força de criação do universo. A gente aprendendo a conhecer essa força caótica, a gente alcança a sabedoria. E essa guerra com o Bob é uma guerra de egrégoras, não é uma guerra física. Assim como no mundo. Quando a guerra astral ela é perdida, então os corpos manifestam a guerra física. Então se a gente aprende a lutar essa guerra no astral, a gente aprende a neutralizar, a gente aprende a harmonizar o ambiente onde a gente está. Tudo que a gente precisa é de foco, de concentração, de meditação absoluta, meditação contínua, para que a gente esteja o tempo todo meditando, o tempo todo centrado e atento à realidade, podendo então absorver a informação de todo para conseguir sintetizar essa informação. O Bob provavelmente é financiado por pessoas maiores que ele. Ele é apenas um braço, apenas uma cabeça da Hidra. Então existem outros espalhados por aí, inclusive muito mais poderosos que o Bob. Por quê? Porque são todos sob influência de Saturno, sobre essa energia de Saturno. Então a gente vai precisar aprender o quê? A se harmonizar, a aprender a combater isso no astral, para a gente conseguir trazer o equilíbrio para o mundo físico. Fazendo isso, então, a gente consegue reunir as Sefirot, os planos que são percebidos de forma separada, travando essa guerra e superando essa guerra, a gente vai conseguindo aos poucos unificar os planos e percebendo as coisas de uma forma só. Então a gente começa a unir a mente lógica com a mente abstrata. Então a gente começa a usar a lógica para compreender a sensação, traduzir a sensação e tá sempre conectado com o cosmos, sempre conectado com o universo. A galera tá pensando em fazer vídeos de depoimentos sobre DL e tal. É uma boa, mas também não é uma boa. É a dualidade. Eu não tenho uma opinião para falar se isso deve ser feito ou não. É uma decisão livre. Porém, eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica que eu tirei aqui do livro Da Arte da Guerra, do Sun Tzu. Lá no capítulo 4, ele fala sobre as disposições. Ele fala o seguinte, ó. Desde os tempos antigos, os guerreiros capazes sempre se tornaram invencíveis e guardaram um momento de vulnerabilidade do inimigo. Então a gente está começando a sair de lá, está se sentindo extremamente hostilizado pela opressão. Então a gente está sentindo o lado oposto da força, o lado oposto da energia. E a gente sai com aquela ânsia de atacar, aquela ânsia de devorar, aquela ânsia de destruir. Só que essa ânsia de destruir, ela é o impulso. É o impulso de Saturno. Então é aquela doença que está te contaminando. É aquilo que está vindo e tomando conta de você, aquilo que está te controlando. Por isso a importância da neutralidade, a importância do não julgamento, para que a gente consiga compreender o que está acontecendo. Compreendendo o que está acontecendo, alcançando a vulnerabilidade. Não para que seja atacada de forma literal, mas encontrar o quê? Encontrar aonde que a fraqueza, aonde que ele está perdido, aquilo que está enganando ele mesmo, porque aquilo está prejudicando ele próprio. E ele não tem ajuda, porque ele está rodeado de idólatras. Então, o Bob não é uma pessoa do mal, ele é uma pessoa que perdeu o controle das próprias forças. E tá
E como ele conseguiu absorver muito conhecimento, ele se tornou uma casca de Binah, uma casca de Saturno. E por isso a gente precisa compreender isso sem julgamentos. Aí o Sun Tzu continua: a invencibilidade depende dos próprios guerreiros. A vulnerabilidade do inimigo depende. O que fala que a invencibilidade depende dos guerreiros. Se nós somos os guerreiros, então nós precisamos nos focar primeiramente na nossa invencibilidade. Porque se a vulnerabilidade depende do inimigo, se nós somos o inimigo do inimigo, então nos tornamos invencíveis, nós bloqueamos a nossa vulnerabilidade, nós impedimos que o inimigo acesse a nossa vulnerabilidade. E aí é que entra o quê? A passividade de novo, para conseguir sair do abismo, para conseguir chegar à compreensão. A passividade que vai permitir o quê? Que o tempo mostre a vulnerabilidade. Então, ao invés de procurar, ao invés de atacar, a gente espera. A gente espera e se fortalece. A gente corrige as falhas nas nossas muralhas. A gente corrige a nossa vulnerabilidade, alcançando a invencibilidade. E sucede que quem é hábil no guerrear sabe como se tornar invencível, mas não consegue com certeza absoluta tornar o inimigo vulnerável. Por isso as guerras, quem vence as guerras age com a força do Tao, a força neutra, porque essa pessoa não ataca. Essa pessoa ela não torna o inimigo vulnerável. Ela se aproveita das oportunidades, ela se encaixa nas possibilidades, ao invés de atacar, ao invés de lutar contra essa força. Não adianta lutar contra o diabo. O que a gente pode fazer é deixar que o diabo se destrua, deixar que ele se torne vulnerável. O que depende de mim posso fazer, o que depende do inimigo não está nas minhas mãos. Aí já diz tudo. Então, o que depende de mim eu faço. O que depende do inimigo não está nas minhas mãos. É aí que entra a lei de Telemann. Faz o que tu queres. Porque não adianta a gente tentar dizer o que deve ser feito, dizer o que não deve ser feito. É exatamente aí que o Bob caiu. Que a gente vê o Bob caindo, tentando controlar o coletivo, controlar as pessoas, tentando mandar em tudo. Porque ele o quê? Ele está abrindo mão do autocontrole, abrindo mão de controlar a si mesmo para tentar controlar o inimigo. Só que isso é impossível. E aí que ele cai nessa parede de espelhos que a gente vê ele preso agora. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória está no ataque. Essa possibilidade é exatamente a oportunidade que eu disse. Para a gente conseguir compreender essa oportunidade de movimento, que a gente vai dar um peteleco na roda assim, e ela vai girar do lado que a gente quer, porque ela vai estar bem no momento propício para isso. Aquele cuja força é insuficiente defende-se, ataca quando a sua força é abundante. Aí a gente entra na potência do corpo energético. Quando a gente está ansioso, deprimido, irado, então são momentos em que a gente tem falta de equilíbrio energético. São momentos em que a gente está fraco. Momentos em que a gente precisa se defender e não atacar. O ataque ele divide. O ataque ele divide, ele separa o joio do trigo. Então a gente, como cultivadores, a gente plantou e a gente viu crescer. E a gente vai colher. Então a gente vai separar. Só que para separar a gente precisa estar atento. Precisa ter força, precisa saber como escolher, para que a gente não destrua o trigo, achando que é joio. E tem mais uma última parte aqui que eu anotei do livro. Aqueles que são hábeis na guerra cultivam tal e observam as leis. São, portanto, capazes de formular objetos vitoriosos. Quem vence a guerra não é a força bruta, porque as guerras elas são uma trama do universo criada para que nós consigamos exercer as virtudes. Então, para que a gente consiga vencer as guerras, transcender as guerras e alcançar as virtudes que são proporcionadas pela guerra, a gente precisa se harmonizar ao Tao. Não sei se alguém conhece, provavelmente alguém conhece o Tao. A cultura chinesa fala sobre o Tao, Tao Te Ching. É a força do universo, é o equilíbrio do universo. Aquele yin yang representa o Tao.
A cruz que a gente usa, o cristianismo, a cruz que o cristianismo usa, é o equilíbrio dos 4 elementos, é o equilíbrio dessa força do universo. É uma força entrópica e potente, infinitamente potente. É a força que é percebida na terceira dimensão como tempo. Então a gente pode aprender através do equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental, energético, conseguir movimentar o fluxo do tempo, manipular o fluxo do tempo, aprender a controlar o tempo, aprender a plantar, cultivar e colher. Plantar, cultivar e colher. A gente vai poder ter domínio sobre Saturno. Tudo dependendo do quê? Da harmonia entre as partes. Porque se somos todos separados, podemos todos nos juntar, formando uma parte com um corpo coeso, que é o que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Aprendendo a fazer isso, a gente mantém um fluxo harmônico de energia, impedindo que algumas partes isoladas percam potência, causando desequilíbrio em todo o sistema. Se a gente aprender a trazer esse equilíbrio para dentro e compartilhar ele do lado de fora, a gente vai trabalhar nessa harmonização. Uma harmonização que, ao ser alcançada, vai causar uma transfiguração em toda a realidade. Toda a realidade vai dar um salto quântico, vai pular de dimensão, vai dar um up. E esse up aí só depende da gente, porque esse up vai fazer o quê? A consciência de separação ser transcendida por uma consciência de união. Uma consciência em que nós seremos todos ligados de uma forma. Através da sensibilidade da intuição, nós não precisaremos mais obedecer a leis, a sistemas falhos, e não mais alimentaremos eles com a nossa energia. Porque nós teremos a capacidade de compreender as leis do universo e seguir a sua própria orientação, a orientação do Espírito, o Espírito que cria tudo, o Espírito da unidade, esse Espírito que se veste de diabo para tentar fortalecer a gente, para trazer à tona os nossos desequilíbrios para que a gente consiga consertá-los, para que a gente consiga renovar as coisas e a partir daí, quando renovarmos a nós mesmos, começarmos a renovar todo o universo, como mantenedores, como cuidadores do universo.